Ei pessoal, tudo bem? Tô aqui fora do meu ambiente natural, mas porque a denúncia é urgente e não cabe esperar um sofá para poder contar isso para vocês. Caso a galera aí não saiba, testemunhas não têm o benefício de mentir. Quando você tá na situação de testemunha, você só pode dizer a verdade. Dito isso, vamos cortar aqui rapidinho para a oitiva do delegado Fábio Chor, o delegado do Alexandre de Moraes, que conduz todos os inquéritos. Presta muita atenção no que ele vai dizer. A resposta foi espontânea ou o senhor perguntou se o Felipe Martins estava na reunião? Foi essa a pergunta. O senhor perguntou não, o Felipe a Martins pergunta estava... está lá direta. Não, a pergunta quem estava na reunião. A gente pode só pegar o termo de depoimento dele que está nos autos. O registro de entrada foi apresentado ali para ele, ou o termo de delação foi apresentado para a testemunha? Termo de delação não, doutor. O termo de relação estava sob sigilo. Não foi apresentado nenhum termo de delação. Eu vou pôr de novo, só para não ficar nenhuma dúvida. O registro de entrada foi apresentado ali para ele, ou o termo de delação foi apresentado para a testemunha? Termo de delação não, doutor. O termo de relação estava sob sigilo. Não foi apresentado nenhum termo de delação. Beleza. Quando perguntado, o Fábio Chor disse que não, eu não peguei a delação do Cid e apresentei para ninguém porque, oh meu Deus, estava sob sigilo. E se o delegado Fábio Chor mostrasse isso para alguém, seria tipo crime. Beleza, isso tá bem frisado na sua cabeça. Então deixa eu continuar. Vamos voltar agora na primeira oitiva da testemunha, o ex-comandante Freire Gomes. Em seu depoimento, Freire Gomes, quando perguntado sobre quem estaria na famigerada reunião da minuta golpista, disse que possivelmente, uma expressão de dúvida, Felipe Martins estava. Só que é o seguinte, galera, a PGR, em sua denúncia, não considerou o possivelmente. A PGR considerou que o Freire Gomes afirmou que Felipe Martins estava lá, no que Alexandre de Moraes repetiu. E temos também, como me referi anteriormente, o depoimento do general Freire Gomes, então comandante do Exército, que corrobora a narrativa acusatória, destacando que o acusado Felipe Garcia Martins teve a atribuição pela leitura da minuta de decreto golpista, inclusive expondo os fundamentos técnicos. Beleza, agora nós vamos voltar para a oitiva das testemunhas do Núcleo 2, onde Freire Gomes também foi convocado como testemunha, só que ele não compareceu presencialmente. Porém, ele mandou o seu depoimento por escrito. E é agora que o seu queixo vai cair da cara. Se liga. Esse aqui é o termo de declaração assinado pelo Freire Gomes. E nele ele diz várias coisas, mas a gente vai se apegar num ponto muito específico. Da referência a Felipe Martins, o depoimento prestado à Polícia Federal. No depoimento prestado em 2 de março de 2024 à Polícia Federal, quando fui questionado sobre a identidade do referido assessor, deixei registrado de forma clara que não poderia afirmar de quem se tratava. Não reconheci essa pessoa como Felipe Martins. Durante o interrogatório, foram-me apresentados os seguintes elementos e presta atenção. Declaração do colaborador premiado Tenente Coronel Mauro Cid. Ou seja, galera, Freire Gomes está dizendo que provavelmente o delegado Fábio Chor, que é quem conduziu o interrogatório, apresentou a ele a delação do Cid. Termo de delação não, doutor. O termo de relação estava sob sigilo. Não foi apresentado nenhum termo de delação. Que, como o Fábio Chor mesmo disse, não poderia ser feito, pois estava sob sigilo. E nessa delação do Cid, ele diz que sim, o Felipe Martins estava lá, na reunião. Coisa que, aliás, somente o Cid disse. Então, o que entende-se é que, já que o Fábio Chor apresentou a delação do Cid para a testemunha Freire Gomes, coisa que ele não poderia ter feito, e lá constavam as palavras de Cid, que era o Felipe Martins que estava lá, Freire Gomes então diz que, então, possivelmente, é o Felipe Martins. E agora a gente vai voltar de novo para o momento em que o Freire Gomes disse, após essa primeira oitiva do Núcleo 1, onde ele citou possivelmente, que não, que ele nunca afirmou que o Felipe Martins estava presente nessa reunião. Que ele nunca disse categoricamente, ele estava lá. E onde que eu quero chegar com isso tudo, galera? Quero chegar no ponto que testemunha não pode mentir. Da cadeia. É crime pra caramba.
E de um lado nós temos Freire Gomes dizendo que foi apresentado a ele a delação do Cid que estava sob sigilo. E do outro lado Fábio Shor dizendo que não, eu apresentei, não, jamais. E é essa a pergunta. Quem tá mentindo? Quem vai ser preso por mentir? Se eu estivesse numa democracia e pudesse dar meus 2 centavos livremente, eu diria pra vocês quem eu acho que tá mentindo. Mas como eu não estou, eu vou deixar você imaginar o que você quiser e chegar às conclusões que você quiser. E para encerrar esse vídeo, uma coisa que me impressionou bastante foi a forma que a mídia tradicional tratou tudo isso. Como a mídia ignorou o fato de que Felipe Martins desmontou a denúncia. E não apenas desmontou a denúncia, ainda colocou no fiofó da PF. E aqui no meu achismo, eu acredito que a mídia tradicional não quis repercutir porque eles entendem a gravidade do que aconteceu. Mas a mídia não oficial do Lula, que é o Instituto Chupa Lula, não teve esse problema. Aliás, fez uma matéria em tom quase de denúncia ou de preocupação, porque o que aconteceu é tão grave, foi tão grave, que pode simplesmente acabar com todo o trabalho da Polícia Federal. Confere aí para você ver. Dos depoimentos que a gente já viu aqui no STF. Primeiro, o Batista Júnior não confirma a presença de Felipe Martins na reunião da qual ele participou. E o Freire Gomes, que participou das duas, diz que não poderia garantir que era Felipe Martins quem estava lá. Tinha algum assessor, algum ajudante, mas ele não se lembrava quem era. Então, você não tem uma pessoa, fora o Mauro Cid, incriminando diretamente Felipe Martins, e você tem esse documento que me pareceu demolidor, mostrando que ele não entrou no Alvorada naqueles 2 dias. Então a sua impressão, Heloísa, acompanhando tudo, jornalistas, né, você era uma delas, é de que o Felipe Martins conseguiu, na hora da defesa, quer dizer, não é que ele derrubou a tese de que havia uma minuta, mas ele chegou bem perto de derrubar a tese de que ele estava lá nessa reunião. Serviu para ele, né? Para ele escapar. Ou isso pode ter também consequências para todo o processo? O que você pode dizer para a gente, Heloísa? Olha, Rodrigo, eu não vou falar só da minha impressão. Eu conversei com um advogado que estava aqui, que não faz parte do processo, que é de fora, uma pessoa que acompanha para analisar o que está acontecendo. E a impressão dessa pessoa foi que realmente Felipe Martins se livrou da cadeia hoje e que isso abre brecha para questionamentos a respeito do trabalho da Polícia Federal. Essa é a parte que mais me preocupa. Isso pode levar a um questionamento e até um processo do próprio Felipe Martins contra o trabalho que a Polícia Federal fez envolvendo o nome dele. Então pode vir aí um problema, uma dor de cabeça para a Polícia Federal, se não para todo esse processo. Bom, e a conclusão desse vídeo é: Justiça, pode uma testemunha mentir? Justiça, vocês vão questionar novamente o delegado Fábio Shor para perguntar se ele tem certeza absoluta que ele não apresentou a delação do Cid a uma testemunha? Porque isso seria uma clara tentativa de induzir a testemunha a uma resposta. E isso é grave. Muito grave. Justiça, também vamos ignorar o fato de que Felipe Martins provou que não estava na Alvorada nos dias em que a Polícia Federal e a PGR disseram que estava? A Justiça vai continuar agindo como se nada tivesse acontecido? Porque tá todo mundo vendo. Muitas perguntas e aqui eu tô só aguardando uma resposta. Para finalizar, todo mundo se vê no dia 3.